Os sons misteriosos do oceano. Descubra os segredos das profundezas. E aí, galera? Beleza? Se tem uma coisa mais misteriosa que pirâmide no deserto e ET bilíngue, é o fundo do mar. Sério, a gente sabe mais sobre a Lua do que sobre o que rola nas profundezas dos oceanos. E se eu te contar que volta e meia, os cientistas captam uns sons sinistros vindos de lá? Não é a trilha sonora da Pequena Sereia, são barulhos sinistros que ninguém sabe explicar direito. Serão só fenômenos naturais? Ou será que tem alguma coisa mais cabulosa rolando nas profundezas? Aperta o cinto e vem comigo desvendar os sons misteriosos do oceano. O bloop. Um grito das profundezas? Esse som misterioso capturado nas profundezas do oceano tem intrigado cientistas e entusiastas do mar por décadas. A primeira parada dessa viagem sonora é lá em 1997, com o bloop. Foi nesse ano que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, ou NOAA, captou um som que parecia vir das profundezas mais remotas do oceano. Esse cara é tipo o vocalista principal da nossa banda de mistérios marinhos. Imagine um som tão potente que ecoa por milhares de quilômetros através das águas escuras e frias do Pacífico. A NOAA, que é tipo a NASA dos oceanos, captou esse som bizarro usando uns microfones super potentes, sabe? Esses microfones, conhecidos como hidrofones, são capazes de detectar os menores ruídos no fundo do mar. E o mais sinistro é que ele foi tão alto, mas tão alto, que rolou em vários pontos do Pacífico. A galera pirou. Imagine um som tão poderoso que foi registrado em múltiplas estações de escuta, a mais de 5.000 quilômetros de distância. Teve gente achando que era Kraken, baleia gigante, lula colossal. As teorias sobre a origem do bloop variam de criaturas míticas a fenômenos naturais desconhecidos. A galera viaja na maionese, né? Mas é compreensível, dado o mistério e a magnitude do som. Mas a verdade é que, até hoje, ninguém sabe ao certo o que causou o bloop. Cientistas têm debatido e analisado os dados por anos, mas a resposta definitiva ainda nos escapa. A teoria mais aceita é que foi um grande bloco de gelo se partindo, mas tipo, um bloco colossal para fazer um estrondo desses. Essa hipótese sugere que o som foi gerado por um evento natural, como o rompimento de uma grande placa de gelo na Antártica. Mas e se for outra coisa? Fica aí a reflexão. O oceano é vasto e cheio de segredos, e o bloop é apenas um dos muitos mistérios que ele guarda. Quem sabe o que mais está escondido nas profundezas, esperando para ser descoberto? Júlia? Alô? Tem alguém aí? Em 1999, outro som bizarro ecoou pelos oceanos, o Júlia. Diferente do bloop, que era tipo um grito de heavy metal, o Júlia era mais melancólico, sabe? Ele foi captado por um conjunto de sensores no Pacífico Equatorial. E saca só? Ele parecia vir de um objeto imenso se arrastando pelo fundo do mar. A galera, claro, já começou a especular. Monstro marinho? Submarino gigante? Navio fantasma? Mas calma lá, Sherlock. A explicação mais plausível é que o Júlia foi causado por um grande iceberg raspando no fundo do oceano. Mas convenhamos, a imagem de um monstro marinho arrastando correntes pelo fundo do mar é muito mais legal, né não? E quando você pensa que já viu de tudo, o oceano te joga um slowdown na cara. Imagine estar explorando as profundezas do oceano, cercado por mistérios insondáveis, e de repente, você ouve um som que parece estar desacelerando. É como se o próprio oceano estivesse tentando te contar um segredo, algo que está além da nossa compreensão imediata. Em 1997, o mesmo ano do bloop, os microfones da galera do NOAA captaram um som bizarro que, como o nome já diz, diminuía de frequência ao longo do tempo. Esse som, que ficou conhecido como slowdown, intrigou cientistas e entusiastas do oceano ao redor do mundo.
O que poderia estar causando um som tão peculiar e misterioso? Era como se alguma coisa estivesse desacelerando ou se afastando de nós. A sensação era de que algo grande e desconhecido estava se movendo nas profundezas, longe do alcance dos nossos olhos, mas não dos nossos ouvidos. Esse som não era apenas um ruído qualquer. Ele carregava consigo um enigma que desafiava nossa compreensão. E o mais sinistro é que o slowdown foi detectado em vários pontos do Pacífico Sul, o que indica que a fonte do som era móvel e gigante. Imagine a vastidão do oceano e algo tão grande que pode ser ouvido em múltiplos locais ao mesmo tempo. Isso sugere uma criatura ou objeto de proporções colossais, movendo-se silenciosamente sob as ondas. Alguns cientistas acreditam que o slowdown pode ter sido causado por algum fenômeno geológico, tipo um vulcão submarino. A atividade vulcânica nas profundezas do oceano pode gerar sons estranhos e poderosos, capazes de viajar grandes distâncias. Mas será que essa explicação é suficiente para resolver o mistério? Mas e se for uma nave alienígena dando um rolê subaquático? Nunca se sabe. A ideia pode parecer absurda, mas o oceano é um lugar cheio de surpresas. Quem sabe o que realmente se esconde nas suas profundezas? Talvez um dia possamos desvendar esse mistério e descobrir a verdadeira origem do slowdown. Preparem-se para o som mais bizarro dessa lista, o upsweep. Este som misterioso tem intrigado cientistas e entusiastas do oceano por décadas. Imagine uma orquestra desafinada tocando debaixo d'água. É basicamente isso que o upsweep parece. É como se os instrumentos estivessem tentando se harmonizar, mas nunca conseguem. Ele é composto por uma sequência de sons agudos e repetitivos, que aumentam de frequência ao longo do tempo. Esses sons podem ser ouvidos em várias partes do oceano, criando uma sinfonia subaquática única. A primeira vez que esse som foi detectado foi em 1991, por equipamentos de monitoramento oceânico. Desde então, ele tem sido um enigma constante para os pesquisadores. E o mais bizarro é que ele se repete em certas épocas do ano, principalmente na primavera e no outono. Isso sugere que pode haver um padrão sazonal ou um fenômeno natural que o desencadeia. Ninguém sabe ao certo o que causa o upsweep, e isso só aumenta o mistério. Alguns acreditam que pode ser um animal marinho desconhecido, enquanto outros pensam que é um fenômeno geológico. Mas a teoria mais aceita é que ele esteja relacionado à atividade vulcânica submarina. As erupções e movimentos tectônicos podem criar sons que viajam longas distâncias através da água. Mas e se for um coral gigante cantando ópera? Imagine um coral tão grande e complexo que suas vibrações criam uma melodia subaquática. Aí sim a gente ia ter uma história para contar. Seja qual for a origem do upsweep, ele continua a fascinar e inspirar aqueles que estudam os mistérios do oceano. E para fechar com chave de ouro essa sinfonia de mistérios, apresento a vocês o Whistle. Em 1997, o mesmo ano do bloop e do slowdown. Que ano agitado, hein? Um único sensor da NOAA captou um som agudo e misterioso vindo das profundezas do Pacífico. O som era tão agudo, mas tão agudo, que estava quase no limite da capacidade auditiva humana. E o mais sinistro é que ele não se encaixava em nenhuma explicação convencional. Alguns cientistas acreditam que o whistle pode ter sido causado por algum tipo de animal marinho ainda desconhecido. Mas e se for um chamado de outro mundo? Ou pior, um pedido de socorro? E aí, galera, curtiram essa viagem sonora pelas profundezas do oceano? A verdade é que, por mais que a gente tente explicar esses sons misteriosos, o oceano ainda guarda muitos segredos. Quem sabe o que mais se esconde nas profundezas? Criaturas gigantescas? Civilizações subaquáticas?
Portais para outras dimensões? Só o tempo dirá. E aí, o que você acha que pode estar por trás desses sons enigmáticos? Deixe sua teoria nos comentários e continue acompanhando nossos vídeos para mais mistérios do mundo e do universo.